Meus irmãos, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma tarde de estudo bíblico, oração, meditação na palavra do Senhor. E chegando ao final do livro do Levítico, com os destaques que fizemos, né, diferente do que nós fazemos presencialmente, nós não lemos capítulo por capítulo, mas nós buscamos alguns pontos significativos, relevantes do livro do Levítico. E hoje, para nós concluirmos o nosso estudo nesse livro, eu convido os irmãos a que abramos nossas Bíblias em Levítico capítulo 27. Nós vamos ler no capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 15. Levítico 27, de 1 a 15. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito às pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará por mal ou animal por animal. Um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O Senhor o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Meus irmãos, o texto trata da questão do voto, né? Da oferta e a ideia de se votar, de se fazer um voto ao Senhor. E aqui, como nós podemos perceber, né, o que se vota aqui são a vida de pessoas, são votos que são feitos em que é empenhada a vida de alguém. Olha que coisa interessante, né? A vida daquela pessoa é o pagamento, é o que se empenha naquele voto. Então, há algumas considerações a se fazer aqui, né? Porque esses votos, né, que eram feitos, eles eram para dedicar a vida daquela pessoa a Deus. Não era a ideia ali não é oferecer a pessoa como escravo, nada disso. Era uma consagração. Esse voto feito pela vida da pessoa era uma consagração daquela vida ao Senhor. Quando se votava uma pessoa, um voto pela vida, uma vida ao Senhor, aquele voto era uma consagração daquela vida ao Senhor. Então, o que nós vamos encontrar aqui nesse texto do capítulo 27, que nós lemos agora, nessa perícope que nós lemos,
né, que vai até o versículo 15, aliás, até o versículo 15, é a determinação, como deve acontecer, como se procede essa questão do voto, né? Então, como eu disse, voto era uma oferta daquela vida ao Senhor. Aquela vida era oferecida ao serviço do Senhor. Era uma consagração da vida ao Senhor. E nesse aspecto, nós vamos nos lembrar, né, os irmãos vão se lembrar muito bem comigo, né, de uma pessoa muito especial de que trata o Antigo Testamento. Alguém que foi muito importante, que foi o profeta e sacerdote Samuel. Quando Samuel, ou melhor, quando Ana, esposa de Eucana, né, se viu estéril, não podendo gerar filhos ao seu marido, ela foi até ao templo, né? E lá ela fez uma oração. E o que Ana disse na oração? Se essa criança, né, se o Senhor me conceder a graça de gerar um filho, esse filho será consagrado ao Senhor, né? Consagrado ao serviço do Senhor. E o que Ana fez? Assim que Samuel nasceu, imediatamente Ana fez o quê? Levou Samuel até o templo e o consagrou, fazendo o quê? O pagamento do voto. Então, aquilo que Ana faz, na verdade, é algo que está prescrito na lei aqui no livro do Levítico, né? Porque, nossa, aí nós podemos pensar assim, né? Mas que coisa interessante, né? Ela pediu tanto a Deus um filho e pegou esse filho e entregou para ser criado pelo sumo sacerdote Eli. Que coisa estranha, que coisa interessante, né? Nós podemos pensar assim. Na verdade, quando Ana ela devolve Samuel, ela entrega Samuel para ser criado por Eli no templo, ela está pagando o voto que ela fez da vida de Samuel, né? Se Deus desse a ela o filho, ela o consagraria ao Senhor. Então não é algo que surgiu na cabeça de Ana. Ela lembrou-se da lei, ela lembrou-se da instrução que a palavra de Deus estava dando, e quando ela se lembrou, Deus honrou, Deus tinha propósito, sem dúvida, no nascimento de Samuel, né? Então Deus honrou, Deus concedeu a ela o que ela desejava, e quando ele concede a ela o que ela deseja, ela então paga o seu voto. Não é que ela abra mão do seu filho, tanto é que anualmente ela ia visitar Samuel, ela ia num determinado período até lá, né, visitar o seu filho Samuel. Então isso não é uma iniciativa de Ana, é o pagamento de um voto, algo que está previsto na lei, no livro do Levítico. Então é isso que Ana faz. Ela cumpre o seu voto, né? Então, ao invés de dar dinheiro, ao invés de oferecer um animal, ao invés de oferecer qualquer outra coisa, ela oferece o seu filho como consagrado ao Senhor. O voto, meus irmãos, apesar de ser uma coisa que era muito comum no Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma outra situação um tanto que perigosa, que a Bíblia também fala a respeito do voto, que quando votares, não tarde em cumprir, né? Quando votares, não tardes em cumprir. E houve um homem também, um juiz de Israel, né? Que ele foi um pouco que imprudente na hora de fazer os seus votos. E ele votou ao Senhor. Deus já havia determinado que daria a ele vitória na guerra. Mas o que aquele homem fez? Ele fez um voto ao Senhor, também fundamentado na lei. Também fundamentado na lei. Mas o que ele fez? Ele não votou um voto de... ele ofereceu uma vida, mas não uma vida em consagração ao Senhor, né? Jefté foi esse homem, esse juiz. E ele não votou. Ele simplesmente disse: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra,
eu estou indo à guerra. Se eu me der vitória na guerra, a primeira pessoa que sair de casa ao meu encontro, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. O que Jefté pensou? Vai sair um escravo, um servo, alguém que... E aí, quem foi que saiu? A própria filha dele. A filha de Jefté saiu e veio ao seu encontro. Ao invés de ficar alegre de ver a sua filha depois dele ter vencido a guerra, ele ficou triste porque ele fez um voto ao Senhor. Ele precisava cumprir aquele voto. Deus não pediu nada a ele, mas ele escolheu votar ao Senhor. Ele escolheu fazer aquela oferta ao Senhor. E quando ele faz aquela oferta, o que acontece? A sua filha vem e ele é obrigado a sacrificar a própria filha. Né? Então, aí a gente pode pensar, nossa, mas que maldade de Deus. Não, foi inconsequência do próprio Jefté, quando votou, fez esse voto ao Senhor. A letra está aqui, né? E quando votares, não tarde em cumprir. Ele poderia ter feito como Ana fez. A primeira pessoa que sair e que vier, esse sim seria o perfeito cumprimento da lei. A primeira pessoa que vier, eu vou entregar no templo para que seja consagrada ao serviço do Senhor. Eu vou colocar, vou dedicar, vou entregar no templo, e esse alguém será um servidor, um servo fiel, um sacerdote na casa do Senhor, alguém que preste serviço na casa do Senhor. Mas Jefté, pelo contrário, resolveu sacrificar. E aí ele, com as próprias mãos, foi obrigado a sacrificar a sua própria filha. Deus, no Antigo Testamento, Deus recomenda, né, que não haja tardança em cumprir seus votos. Né? Aquilo que se votou, que se cumpra rápido. Né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus, já no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus vai recomendar que sejamos prudentes com relação aos votos. Aí nós vamos ver lá, no livro de Mateus, né, no capítulo 5, do versículo 33 até o versículo 37, Jesus vai falar um pouco a respeito dos votos, das promessas, das juras que se faz. Jesus diz lá, né? Diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Porém, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aí, meus irmãos, Deus não depende de nada nosso. Agora, se você quer receber de Deus alguma coisa, ao invés de votar, ao invés de jurar, ao invés de tentar algum tipo de barganha com Deus, ore. Dobre os seus joelhos e ore. Se for o melhor, Deus vai te dar. Você não precisa votar, você não precisa jurar, de maneira nenhuma. Né? E assim como diz o Senhor Jesus na sua palavra, seja a tua palavra, porém, sim, sim, não, não. E há um dizer popular que é muito sábio, de muita inteligência, muita sabedoria, que diz que quem fala a verdade não jura. Então, se você tem boas intenções no seu coração, você fala a verdade, você intenciona fazer o melhor, você não precisa jurar para que as pessoas acreditem na sua palavra. Basta que você diga a verdade. Se você é alguém que sempre diz a verdade, você não vai precisar em momento nenhum jurar para que as pessoas acreditem no que você está dizendo. Agora, aquele que precisa jurar é porque aquela palavra, infelizmente, já está corrompida, comprometida, já é uma palavra na qual as pessoas não acreditam. E aí esse alguém precisa jurar, porque se ele não jurar, ninguém vai acreditar no que ele está dizendo. Então, assim seja a tua palavra, né? Sim, sim, não, não.
e que nós saibamos, né? É uma lei prevista? É. Mas você não precisa fazer um voto ao Senhor para receber nada. Simplesmente ore. Se for da vontade de Deus, e se isso que você pede for o melhor para você, Deus te dará. Deus vai te conceder. Fique em paz. Apenas ore. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa tarde, guarde a sua casa, guarde a sua família. Aí nesse isolamento ele seja contigo presente, a presença dele seja real e verdadeira na sua vida. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade de estudar a tua palavra, de meditarmos nela, ó Deus, de ouvirmos o Senhor a falar conosco por intermédio dela. E te pedimos, ó Deus, nessa hora, que tu, Santo Deus, tenhas falado ao nosso coração, mas que agora, ó Deus, sobre todas as coisas, tu recebas nossas orações, que procedem, ó Deus, de lábios sinceros, de corações puros e verdadeiros. Tu sabes, ó Deus, das intenções do nosso coração. Tu sabes, ó Deus, do que necessitamos, o que almejamos, aquilo que desejamos. Tu conheces, Santo Deus, quais são as nossas necessidades, as angústias da nossa vida, aquilo, ó Deus, que nos aflige o coração e que nos rouba a paz. Queremos, ó Deus, te pedir nessa hora, que tu digna te abençoar-nos, ó Deus, dando-nos paz ao coração, olhando pelos nossos familiares, olhando pelos nossos amigos, pelas pessoas, ó Deus, que tanto precisam de nós, que são tão carentes, ó Deus, da tua assistência e do teu cuidado. Guarda, Santo Deus, os profissionais de saúde, todos aqueles, ó Deus, que estão pelas ruas, prestando os seus serviços, trabalhando, aqueles envolvidos, Santo Deus, nas áreas de higiene e limpeza, os prestadores de serviço, todos aqueles, ó Deus, que são trabalhadores dos serviços fundamentais, aqueles que são trabalhadores de serviços essenciais, que não podem, Santo Deus, se abster de estar nas ruas trabalhando. Que a tua bênção seja com eles, ó Deus, em todo o tempo. Que tu esteja, ó Deus, os guardando e os abençoando e os livrando de todo o mal. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração nós te oramos, em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.